Olá, pessoal, senhores. Vamos estudar hoje as cartas de Cristo, continuação da carta número 6, que é muito longa, né? E é o vídeo 65. É o vídeo 65 do 715. Bom, desligar o texto porque depois acaba a bateria. No vídeo passado, tínhamos estudado a verdade em relação ao pecado e hoje é o conceito o conceito de pecado. Vamos relaxar. Muito calor. Hoje é setembro de 2024, dia 14. Calor, não tá fácil. Mas o Criador está sendo misericordioso porque as coisas estão acontecendo em pedaços, locais, acontece, não tudo ao mesmo tempo, como foi previsto alguns anos atrás, né? Estava previsto que ia acontecer assim tudo de uma vez. Então, o que acontece é que acontecendo aos poucos e em certos locais, pessoas começam a despertar, a observar a ignorância dos outros, das guerras, a ignorância da pessoa não tratar das coisas do planeta Terra, das águas, não preservar os vegetais, a ignorância desse governo oculto que mandou colocar chemtrails no ar, ressecando, tirando a umidade, não temos mais orvalho. Eu lembro, em criança, eu acordava de manhã e os vasos, não é quintal, os vasos que estavam na janela, do lado de dentro, tinha orvalho, que são gotas de umidade do ar. Bonito ver as folhas. Hoje, nós regamos a planta do vaso, não se pode mais ter plantas em vasos pequenos, só se o vaso for muito grande, mesmo assim, está difícil. Que você rega hoje, no dia seguinte, pela manhã, já está ressecada a terra. E coisas que você planta nem nascem. Agradecemos aos chemtrails. Os chemtrails não é só aqui no Brasil, é em todos os países. A gente vê vídeos, eles, né, cruzando, até mais de um avião cruzando. E, para quem não sabe ainda, muita gente não sabe o que é chemtrails. Explicar aos leigos que não sabem o que é chemtrails. Temos aqui o aviãozinho, né? Avião. Um avião.
Os aviões, quando vocês veem essas comemorações, quando é 7 de setembro e outras, né? Eles lançam um negócio assim, né? Uma fumaça. Uma fumaça que pode ser branca ou colorida. Mas elas desaparecem. Desaparece. Quando o avião está lançando os centros, as fumacinhas, olha o que acontece com essa fumaça. Aqui está a fumaça. Foi embora. Então está ali. Vou tirar o avião foi embora. E a fumacinha está aqui. Né? O que acontece com essa fumaça dos centros? Ela começa a se espalhar, fica bem maior. Ela vai ficando assim, ó. Vai alargando, vai espalhando. Aí vem outro avião, ou o mesmo, e faz isso. Aí vai se espalhando. Aí ele volta e faz isso. E faz isso. Esse é o chemtrails. A gente vê nos céus, então, da Europa, assim, na diagonal, assim, tapete nisso. Porque não é só no Brasil. Talvez aqui no Brasil, devido ao poder aquisitivo, né? Não tem tanto chemtrails. Aqui no quintal do prédio, atrás tem um quintalzinho no prédio. Às vezes eu ia lá, o avião passava naquela hora, eu até falava, passava um negócio até feio. Aí eu começava a ver aqueles espalhando. E pessoas que de outros estados relatam quando escrevem para mim. Tá passando agora. Então, alguns desses que dirigem esses aviões, eu vi um vídeo. Ele estava denunciando. Deve ter sido morto, porque ele disse que eles eram ameaçados se eles se negassem a fazer isso. A família era ameaçada, os filhos, a mulher, etc, e ele mesmo. E eles cumprem a ameaça, então eles eram obrigados a fazer isso. Mas um corajoso denunciou e a gente não sabe o que aconteceu com ele. Então isso não é papo furado, isso é verdade, é verdadeiro. E o cara era daqui do Brasil, do Brasil, denunciando. E mostrando dentro do avião os tijolos enormes, mais de um ali, cheios daquele. E aí ele falou, metais pesados, vírus, bactérias. Houve uma época em que começou a ter surtos aí de epidemia lá no estado tal, do lugar tal. Fizeram essas experiências ou foi para matar as pessoas? Pois é. Então é isso. Então a gente agradece hoje esse ar seco. O sol está esquentando, está esquentando. Se tivesse a umidade no ar como quando eu era criança, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Eu liguei agora o umidificador ali na sala, porque o umidificador é melhor que ventilador e que ar-condicionado. Eu não uso, não tem ventilador nem uso, porque aí ele dá um ar, né? O ar fica bom e a gente respira bem e fica fresquinho. Eu gosto mais do que ventilador e do que ar-condicionado, ventilador. Que bom. Aí você precisa ir lá fora. Ou você precisa sair daquele cômodo para vir aqui para o quarto. Eu aí já não sinto a diferença do calor de um lugar para o outro. Eu uso o umidificador, mas daquele grandão. Uma aguinha, bota a aguinha lá e pronto. O gasto da luz é pouco, né? A voltagem é pouca. Então vamos relaxar agora. O que a espiritualidade pode fazer
sobre isso? Nada. Devem ter tentado buzinar no ouvido desse governo oculto da Nova Ordem Mundial para não fazer isso. O interessante é que eles não se incomodam, que eles também podem sofrer, né? Alguns não vão sofrer não, porque são reptilianos da luz, né? E draconianos, então eles têm uma estrutura diferente dos normais. As pessoas são normais, humanos normais, ou humanos que são da luz, são mais sensíveis, né? Então, essa gente acho que nem sente nada. Pode até comer pedra, feito avestruz, e não sente porcaria nenhuma. Então vamos relaxar. Relaxando, relaxando, relaxando. Relaxando todo o corpo, as pernas. Vamos fazer hoje uma proteçãozinha. Essa proteção que vem dos pleiadianos, seres de Pleiades, ela não dura toda a vida, né? De vez em quando eu até esqueço de fazer. Ela tem um limite. Vamos dizer que dure até o dia seguinte, mas depois tem que fazer novamente. Então tá, vamos lá. Pilar de luz, pilar de luz, pilar de luz, entrando nos nossos 12 chakras. Não esqueçam de tirar o sapato de dentro, o pé dentro do sapato. Pode deixar em cima. Pilar de luz, fazendo novamente. Pilar de luz, pilar de luz, pilar de luz. Entrando nos meus 12 chakras e ancorando a luz no planeta Terra. Novamente, segunda vez. Pilar de luz, pilar de luz, pilar de luz, entrando nos meus chakras e no plexo solar. Ao chegar ao plexo solar, se projeta uma luz amarela, cintilante, ovalada, que nos rodeia, nos protegendo, todos os nossos corpos sutis e físico. Que assim seja, assim é. Esta proteção nós também podemos fazer na casa, ao redor da casa, um animal, o que você quiser, né? Não esquece de agradecer. Agradecemos aos pleiadianos por este escudo de proteção. A cor é amarela cintilante, né? Quase um dourado, né? Dourado. Pedimos a Jesus Cristo que, com sua luz, nos auxilie a entender as suas cartas e que nós possamos ter ou fazer o esforço para conseguir colocá-las em prática, porque, senhores, a espiritualidade maior já avisou que eles não ajudam a colocar nada dentro da gente, tá? Nós é que temos que fazer esforço para evoluir, para entender, para se interessar, para ler, para colocar ações em prática. Agora, é claro que a gente pedindo a energia, eles podem mandar a energia, como nós sempre estamos repletos, ou estamos ao redor de energias muito densas, negativas, isso nos prejudica, mesmo que a pessoa tenha bons pensamentos. Então, é bom pedir, né? Pedir. Por isso que eu peço sempre a Jesus. Principalmente numa época agora em que nós estamos com o Rock Rio. Quem pensa que rock é uma coisa boa, está muito enganado, tá? E quem está frequentando lá e por um acaso se interessa,
em ler as cartas de Cristo, vá tomar um banho de erva para sair essas larvas astrais da contaminação desse aglomerado de pessoas que a maioria são drogados, a maioria tem energias muito negativas. O próprio rock, o funk, esse ritmo prejudica o nosso rodar de energia, ele prejudica as nossas células. Então, vai tomar um banho de ervas. Você, para se distrair e para dançar o rock e ficar berrando, pode fazer isso em casa, né? Que o rock não é muito aconselhável ouvir, mas se quiser, pode fazer isso em casa com a tua energia limpinha e tal, né? E muita bebida, né? Também, onde houver bebida, tem larvas astrais. Vírus. Para quem não sabe, é assim, eles... vamos dizer, muitas larvas, elas têm formato de bichos peçonhentos, só que em forma sutil. Então eles vão se acoplando aqui no nosso corpo. Você começa a sentir uma coceira na perna, uma coceira no braço. São eles que estão acoplando. Aí, com a continuação, se você não toma um banho de erva, se você não vai a um centro espírita tomar passes, eles acabam perfurando a nossa camada protetora sutil, e aí perfura o duplo etérico, né? Vai ao perispírito, e aí começa as doenças. Além de que os magos negros, ou répteis da não-luz, ou dracos de não-luz, podem fazer muitas coisas nas pessoas que estão assim, já estão com larvas, né? Porque você está do lado das trevas. Se você estiver com larvas astrais, você está do lado das trevas. A espiritualidade, quando a pessoa é muito boa e ela não sabe dessas coisas, ela é boa, mas ela tem um contato com pessoas muito ruins, ou ela tem o hábito de toda semana beber, fazer aquelas 6 garrafas de cerveja ali. Aí os Exus verdadeiros e pombagiras vão lá e retiram um bocado, né? Para evitar que penetre no corpo. Mas na semana seguinte vai lá e faz de novo. Aí com o tempo acaba que eles enchem o saco deles, né? Quer dizer, pô, a gente vai lá, não, então deixa pra lá. Aí as trevas aproveitam, tá? Quem não acredita nisso, tá ferrado, porque é verdade. Aliás, às vezes eu ia ali num bar, só que agora esse bar já não tá tão mal frequentado, mas era mal frequentado. E até rapaz, grupo de sentados, mas eu gosto de observar, sabe? Eu gosto de tirar assim ali, escancarado, com aquele pozinho, né? Cocaína, um pozinho, né? Ali, cheirando assim, ó. E ainda ficava olhando para mim. Eu olhando. Jovens de 20 e poucos anos, 19, mulher, homem. Pedia uma bebida lá, uma cerveja, e depois levantava e ia embora. Ali era um ponto de encontro, né, para fazer isso. E tinha jogo do bicho. Como o jogo do bicho saiu, aí começou a limpar mais. Então, nessa ocasião, eu lembro que por 2 vezes eu sentia uma coceira nas minhas pernas. Que coisa!
Eu até olhava assim, será que é mosquito? Tem mosquito aqui? Eu não sabia dessa. Aí passei a saber com as novas informações que a gente, né, indo em certos lugares, até começa a sentir isso. E eu já senti muita coceira indo ao cinema. Agora eu não lembro do filme que eu estava vendo, né? Devia estar assim. Tem certos filmes que ali está cheio de quiumbas, magos negros, desencarnados das trevas. As pessoas acham que não tem importância, como eu também achava, né? Ah, não tem importância. Ah, não, tem sim. Tem. Agora, se você vai assistir para aprender, tudo bem. Mas não vibra, né? Não vibra naquela maldade. Então, às vezes é necessário também, né? Ver para aprender. Para aprender eu quero dizer, a ver a maldade dos outros. Eu, por exemplo, quando tem alguma maldade que fazem animais, eu coloco lá no meu Face, para conscientizar as pessoas. E algumas dizem, eu não posso ver isso, não posso colocar certas coisas que fazem com os humanos porque o Facebook bloqueia. Então não adianta, mas com animais ele não bloqueia. Então eu digo, bom, vamos lá para as pessoas que não gostam de animais, que estejam vendo isso aqui, ou pessoas que não tratam bem os animais, e ver se desperta, né? Eu então não vi o vídeo todo, eu estive vendo há pouco um vídeo em que um marido, lá não sei onde, não foi aqui no Brasil não, e lá, né, tem essas florestas, o desgraçado, né, desse marido, amarrou a esposa, a mulher, numa árvore, foi embora. Aí começou a chover, e ela tentando sair, e era um lugar onde tem animais, onde tem lobos. E aí já estava meio, né, escuro, e ela viu à distância 2 olhos de um animal, né? Era um lobo que veio se aproximando devagar. E ela pensou em gritar, mas achou que poderia assustar o animal e ele ia em cima dela. Então ela pensou que ia morrer, né? Estraçalhada, porque cada vez mais ele se aproximava dela. E ela ficou quietinha, olhando para ele e ele olhando para ela. Diz que ele olhava muito para ela. Ele chegou onde estavam as mãos amarradas na árvore e ficou mastigando a corda até arrebentar. Impressionante. Ela soltou, ela caiu no chão e o lobo continuou ali perto. Ela não sabia qual o caminho que devia tomar. E o lobo, então, foi a encaminhando para o lugar onde ela tinha que ir embora. O resto não sei, porque eu ainda não vi o vídeo todo, né? Porque senão eu não tenho que ver, tenho que fazer esse meu trabalho. Não sei qual foi o desfecho, mas o lobo. Então aqui há 2 possibilidades, vamos dizer, 2 teorias. Uma delas é, ou este lobo já é muito evoluído, porque nós fomos animais, né? E ela pode ter sido um lobo numa vida anterior, antes de ser humana, porque nós todos fomos animais. E ele sentiu aquela atração, a intuição dele viu que ela estava querendo sair, não conseguia, ele não sabia por que ela estava assim, e foi lá e roeu a roda e a soltou e a encaminhou. Ou ela pode ser um ser bom, um ser que não tem dívidas espirituais, é um ser normal, um ser que veio viver para evoluir.
mas que tinha um marido assim, ele era violento, né? Isso aí acho que foi uma forma de castigo, não sei, ainda não vi o vídeo até o final. E esse espírito fez com que o lobo fizesse isso. De duas, uma. Ou seja, o protetor dela, né? O protetor dela, nós todos temos protetor. Até os assaltantes criminosos têm protetores, só que o protetor deles é das trevas, né? Então, o protetor dela, um ser de luz, eles têm poder para isso e incutiram na mente do lobo para que ele fosse salvar essa moça. Impressionante. Depois eu vou ler logo mais, eu vou assistir o vídeo. Bom, senhores, então eu vou começar a leitura, tá? Conceito de pecado. Continuação da carta 6 de Jesus Cristo. O conceito de pecado contra Jeová, o Eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da Igreja são uma trágica farsa de tudo o que tentei ensinar às pessoas na Palestina. Hoje eu comi muito, fiquei... Não se deve comer demais, né? Mas aí, eu tinha um pedaço de torta que veio da padaria de mousse. Eu já tinha almoçado, aí não resisti, tirei um pedaço e fiz um café. Aí eu encheu demais. Muito gostosa, por sinal, a torta de mousse. Mousse de chocolate, torta de mousse de chocolate. Bom, então continuando aqui a leitura. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo, na forma dos 10 mandamentos. Moisés disse que Deus deu a ele os 10 mandamentos e que se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava a morte por apedrejamento, e ensinou que, se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra o seu Deus. Agora vocês imaginam como o povo hebreu, né, que era judeu, chama-se judeu porque é a religião, mas é hebreu, né? A raça é hebreu. Vocês imaginam como eles não eram naquela época, hein? Diz que eles reclamavam de tudo. Ainda se acham o povo escolhido. Foi escolhido nada. Eles já tinham terminado o karma de serem escravos e aí chegou a hora de aparecer alguém para os tirar dali, porque já tinham cumprido lá o karma que eles tinham que passar. Continuando. A verdade exata é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os israelitas, rebeldes. Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os 10 mandamentos, dados a ele para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas, sem perigo, em sua jornada no deserto, com um menor grau de confusão. Religiosos aceitam e creem de todo o coração em que Deus, que, segundo dizem, instruiu Moisés a engajar-se em comportamentos agressivos e massacres ao conquistar a terra prometida. Esta era uma terra bela e produtiva
que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador assassinado aos milhares. Isso foi considerado como a coisa certa a fazer, uma vez que Deus tinha prometido para eles uma terra bela, na qual se estabeleceriam. Até hoje, os religiosos creem que, como Deus falou com Moisés, deve ter sido Deus quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia há muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue, e são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acreditou que Deus ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios. Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual inclusive Deus é usado para isentá-los de toda a responsabilidade. No momento de exaltação do próprio poder, tornou-se permissível o justo ignorar os 10 mandamentos e realizar um extermínio em massa. Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus. Que Deus! Você pode perceber porque era necessário que eu nascesse na Palestina e vivesse entre os judeus, em um esforço para ajudá-los a ver que suas crenças e práticas tradicionais eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina, que verdadeiramente havia dado a eles o ser? Pois é, senhores, eles se acham os escolhidos. Através dos séculos, os homens lutam com o conceito de pecado. Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus e rezam pedindo seu perdão. Há muito tempo, sacrificavam um sem número de animais no templo de Jerusalém para apaziguar a Deus na esperança de escapar das consequências de seus pecados. Desde aquela época, vocês notem a ignorância das pessoas, do ser humano. Se Deus cria animais, pássaros, seres das águas, humanos, se Ele cria, não é para matar. Se Ele cria, é para os humanos cuidar também das coisas, dos animais. E esses ignorantes pegam os animais, e animais pacíficos, e se fosse até aqueles que atacam os outros animais e os vão estraçalhando vivos, que sofrimento esses animais passam quando são comidos vivos, Que horror. Então, eles pegavam nos cordeirinhos, pegavam em outros bichinhos, bem pacíficos, muito pacíficos. E ali queimavam eles vivos, ou então com a faca, e ele ficava ali sofrendo, aquele sangue saindo, para oferecer a Deus. Quando uma pessoa mata um animal ou um ser humano para oferecer a Deus, ele está oferecendo ao chefe dos magos negros, ao chefe das trevas. Ou, por exemplo, aqui tinha os draconianos ou dragões, que eles foram retirados daqui, já não estão mais aqui. Eles eram os chefes dos magos negros. Uma tal de Lilith era a chefa, uma draconiana mulher, diz que era a pior. Deixaram por último, ela ficou por último para ser resgatada.
essa já deve estar no planeta primitivo, num corpo símil, porque ela não se arrependeu. Deram uma chance a ela, ela não se arrependeu. Então, reseta tudo que ela, vamos dizer, os poderes que ela tinha, que também são os mesmos poderes dos seres da luz evoluídos. Então, para ela não fazer mais maldade, resetaram os poderes dela, aí colocar lá, deve ter colocado lá num corpo símil, lá no planeta primitivo. Parece que dos 6 lá, alguém se arrependeu e vai ter a chance de retornar a reencarnar. Vai reencarnar como uma pessoa comum, como um médium. Geralmente reencarna como um médium, devedor, né? Então você veja a ignorância. É como o candomblé. Nós temos o candomblé, que é da luz, que foi o que se iniciou aqui no Rio de Janeiro. E nós temos o candomblé da não-luz. Esse candomblé da não-luz, e muito cuidado, hein? Essa gente que é do candomblé da não-luz são vingativos. Coloquei uma pessoa muitos anos atrás na minha casa, como me arrependi, porque eu não sabia que ela era, depois que eu fui descobrindo. E ela, pai de santo, ela falou lá do pai de santo, não sei o que, do sangue, dá para ela beber. Meu Deus! Ela era tão boa, que a irmã estava com uma dor de dente terrível, gritava de dor, ela nem para ir, e estava chuviscando. Eu não vou sair para comprar, não. Eu chuviscando, fui lá na drogaria comprar um remédio para ela e nem cobrei. Vê que tipo de gente que frequenta o candomblé da não-luz? Candomblé que mata animal? Então, candomblé que mata animal, em que o pai de santo manda a pessoa beber o sangue, ou ao futuro irmão que vai trabalhar lá, né? As pessoas vão trabalhar e tem que beber. Foge, cai fora. Você já está pertencendo às trevas, aos magos negros. Isto é um absurdo. Deus é amor, Ele cria. Ele não mata. Nós somos eternos. Ele nos dá a vida, Ele habita dentro de nós para que a gente possa viver, porque sem Ele a gente não viveria, certo? E Ele dá essa chance da gente evoluir. E vai uma besta dessa e faz uma coisa dessas. Pega até cachorro na rua. Uma vez eu vi essa mulher que pegar um cachorro, tipo, meu Deus, deve levar lá para o pai de santo, para matar o pobre do cachorro. Cachorro que ficava numa oficina mecânica, mas eles também não estavam querendo por causa de que mijava lá no pneu dos carros e tal. Ela pegou e levou. Eu olhei de longe, coincidência, né, que eu estava. Quando eu vi, eu digo, meu Deus, lá se vai o bichinho. E assim, pegam animais para matar, gatos, galinha. Você não vê despacho na encruzilhada, galinha? Uma vez andou uma galinha solta aí. Eu até fiquei com vontade de pegar e digo assim, e tal, para ter ovo de graça. Mas aí eu pensei 2 vezes, eu não, ali é de macumba. Depois o dono da macumba, que é o ser que está fazendo a macumba para quem pediu e para quem colocou, vem para cima de mim, né? Então deixa para lá. A galinha estava desesperada, para um lado, para o outro, coitada, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, sem rumo. Parecia que ela estava assim, meia maluquinha. Então, e ainda hoje, existem práticas satânicas de pegar jovens e crianças e fazer esses rituais, apunhalam aqui no coração, retiram o coração, muitos comem o coração. Sofrimento, meu Deus. O animal
o animal que come outro animal, ele só ataca o outro animal por fome. Quando ele está saciado, ele pode ver o animal passar lá que ele costuma pegar e não liga. É a sobrevivência, né? Agora, por que Deus faz essas coisas? Os extraterrestres dizem, nem queira entender Deus, porque realmente eu sou contra isso. Se eu tiver que aceitar esse tipo de coisa para evoluir, eu sinceramente, absurdo a gente ver um animal comendo o outro, cobra indo lá no ninho, os passarinhos e outros bichinhos e filhotes de aves ainda com o olho fechado e lutando, sentindo aquela cobra comendo ele, fazendo assim, ou então comendo os ovos. Depois chega a mãezinha, cadê? Fica aflita ali, né? E se ela chegar na hora que a cobra está comendo, não pode fazer nada. Ela pode ir em cima da cobra e a cobra ainda abocanha ela. Não consegue fazer nada. Para que existem essas cobras, meu Deus? Tem horror a cobra. E esses animais também, né? Esses animais que começam a esfacelar o outro que está vivo, né? Eu não entendo isso, não. Aí vai as pessoas, mas isso é o ciclo, é a vida, não sei o que. Eu não sou a favor, vamos dizer, não sou a favor disso. Aí vem outra explicação da espiritualidade. Porque tem esses animais, porque aqui é a terceira dimensão. Mas por ser a terceira dimensão e 90% da população é devedora, então teria que mostrar mais coisas pacíficas. Teria que todos os animais fossem amorosos, para dar o exemplo. Ou será que eu estou errada? Eu também não entendo. Eu não entendo certas coisas de Deus, não. Sinceramente. Então vamos às cartas de Cristo. Bom, desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado da alma dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote, para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamento, palavra ou ato. Muitos desses livros foram aplaudidos pelos cristãos em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas. Ainda hoje há conventos de freiras e há monastérios, né, que se fala dos... Como é que chama? Sacerdote? Eu não sei, mas acho que não é sacerdotes, sei lá, é desses religiosos que só vivem lá dentro, né? E as freiras, que por elas desejarem alguma coisa, até sexo, né? Desejarem, elas pegam no chicote, elas mesmas ficam assim, é a penitência, ficam de bruços no chão, fica de bruços no chão e fica aí fica tudo sangrando, é a penitência, eles mesmos dão. E eu não sei se esses como é que é o nome que dão a eles? Eu não sei que é São Francisco, tem uns outros aí. Que ignorância, né? Quer ver outra ignorância? Uma pessoa faz promessa para ir na Nossa Senhora da Penha. Fica aquela escada, né? Ela faz uma promessa que ela vai do bairro anterior à Piedade, ela vai de joelhos, caminhando, de joelhos, e vai subir aquela escadaria de joelhos, já está sangrando, para cumprir promessa. A Nossa Senhora lá da Piedade quer isso? Ou Deus quer isso?
Ou Jesus quer que esse fiel faça isso? Aí vai o outro lá na Nossa Senhora da Aparecida, faz aquela cruz imensa, pesada, e vai lá que não se aguenta, mas vai caminhando, caminhando até lá. Eu tenho a impressão que a espiritualidade até ri quando vê essas coisas. Porque eles sabem que não é isso que adianta, não é isso que vai fazer a pessoa evoluir. Aprendam que é o que Jesus Cristo veio ensinar, é o amor incondicional. Ame o teu próximo como a si mesmo, ame-se a si e ame o próximo. Seja bom, tenha compaixão, ajude o seu próximo. Aceite-se como você é, não precisa fazer tatuagem para tapar, porque você não se aceita como você é, lisinho, sem nada. Quer colocar tatuagem, tem gente que bota a tatuagem da testa, até raspa o cabelo para fazer tatuagem da cabeça aos pés. Que ignorância. Eu até cheguei a vender esse negócio de tatuagem para botar em cima assim, mas depois sai, não é, no banho. Porque eu estava precisando vender coisas, as pessoas gostavam daquilo, mas às vezes iam pessoas comprar que já tinham a tatuagem e ficavam me mostrando, olha aqui, estou vendo, né? Nunca elogiei. Nunca elogiei, porque eu achei sempre aquilo um absurdo. Isso aí é renegar o seu corpo, como você é. Uma médium, uma vez, quando eu estava lá trabalhando, que eu já estava com o cabelo branco, você precisa pintar o cabelo. Precisa comprar. Eu calei a boca também, não disse nenhuma nem outra. Quer dizer, a não aceitação. Eu cheguei a pintar algumas vezes, depois eu fiquei pensando, mas eu tenho idade mesmo. E não se conhece aqui no pescoço que eu tenho idade? Olha aqui. Por quê? Se eu tenho essa idade, deixa o cabelo branco. E cabelo branco, tem certos extraterrestres que têm o cabelo branco. Hein? Tem o rosto jovem, mas tem o cabelo branco. Então muita ignorância, muita... sei lá. Então, continuando a leitura. Esses livros prendem as pessoas à antiga personagem de Jesus, pregando a salvação do homem do castigo de seus pecados, por meio de minha morte na cruz. Aí eles dizem, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, se ele morreu pelos nossos pecados, os nossos pecados foram perdoados. Mentira. Você vai para o umbral pelas coisas que você faz, pela matança que você fez, pela fofoca que você fez, pela mentira que você disse e prejudicou uma pessoa, pelos maus tratos que você dá a teus filhos, porque nem todo pai, nem toda mãe é bom para os filhos, né? Pelo abandono dos seus pais. Então acham que Jesus lavou todos os pecados de quem estava vivo naquela época. Oh, ignorância. Deturparam tudo, né? Nenhuma divindade superior exige o pagamento pelos pecados. Este é um conceito inteiramente humano, pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue com o propósito de realizar ritos religiosos é paganismo. O que a Igreja Cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada do paganismo.
Quando as pessoas tornam outras infelizes, de um modo ou de outro, estão criando seu próprio futuro em retorno, não como uma retribuição, mas como uma atividade consciente de criação. Portanto, é uma questão de urgência combater fortemente estas crenças no pecado e na salvação por minha morte na cruz, e a substituição pela compreensão espiritual que está sendo fornecida a você nestas cartas, ou seja, recordando que nós mesmos fazemos a nossa punição por causa dos maus pensamentos, atos e ações. Antes de abandonar o assunto de doutrinas religiosas, quero deixar claro que, através dos tempos, alguns buscadores espirituais na igreja cristã purificaram suficientemente sua consciência para adquirirem uma forte consciência do poder, que eles chamam Deus. E acabaram por reconhecer que a igreja não ensina a fonte do ser. Porém, somente uns poucos evoluíram espiritualmente o suficiente para irem além dos parâmetros das crenças religiosas e sentirem o influxo do poder, uma vez que a grande maioria das pessoas só pode conceber a verdade por meio de uma terminologia terrena. Eu, o Cristo, tenho que dizer que, até este momento, nenhum dos santos nem sequer vislumbrou a realidade da criação e a verdade por trás do comportamento humano, como eu estou apresentando agora para você. Sem dúvida, chegou o momento em que deve ser dita a verdade sobre o pecado e o comportamento humano e o que as pessoas estão presentemente fazendo ao mundo e a si mesmas, com a condição de que você tenha abandonado completamente os mitos seculares da doutrina religiosa e esteja agora ansioso ou ansiosa, receptivo e de boa vontade, abrindo completamente seu coração às realidades da existência. Se não for assim, então o que tenho a dizer não terá nenhum sentido para você. Acredite-me, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas a sua própria adaptação de que pensa que aprendeu com estas páginas. Se você continua a busca pela verdade da existência, mas permanece em um estado de divisão, de convicção, pode continuar a buscar, mas com grande custo para si, despedaçado pela indecisão, pelo medo e por uma contínua incapacidade de perceber o verdadeiro significado do novo ensinamento. Suas percepções de evolução serão parcialmente obscurecidas por mensagens originárias do antigo condicionamento de sua mente consciente e subconsciente. Talvez você não perceba a enormidade de tal problema neste momento, porém, é um problema enorme, porque as suas profundas crenças atuais são a sua verdade atual, sobre a qual você constrói a sua vida. Elas são a realidade. Suas convicções e crenças fortemente enraizadas podem ser completamente ilusórias. Porém, se você crê inteiramente nelas, em seu subconsciente, elas se tornam absolutamente reais para você. Mesmo que estas novas ideias que contradizem as suas crenças possam chamar a sua atenção. A sua consciência estará dividida e trará a você tremendo mal-estar e angústia.
vou ficar por aqui. Vou anotar. Antigamente era assim, não pode usar saia curta acima do joelho, que é pecado. Lá no Islã, tem que usar a cara toda coberta. Mostrou a cara, é pecado. Tirar a comida do outro e comer tudo é pecado. É erro, é egoísmo. Deve ser dividida a comida, né? Então, vou dar uma olhadinha para ver se ela ainda tem muito. Nossa! Próximo vídeo talvez. Acho que próximo vídeo eu termino a 6ª carta, gente. Acho que para a próxima já vai ser o próximo vídeo. Termino para entrar na 7ª carta. Bem, então, paz, luz para todos. E que cada vez mais que a gente possa absorver, né, essas cartas e ler mais de uma vez, para quem tiver tempo. Ler frases, ficar pensando, destrinchando. Depois, olhar para si mesmo, o que é que você está fazendo de errado mesmo, né? De errado. Ou o que você está fazendo que não precisa fazer, por exemplo, essas promessas que eu falei, absurdas, né? Até uma promessa, por exemplo, se me acontecer isso assim, assim, que eu quero, eu vou dar uma quantia X para um pobre. Aí até que é legal, né? Aí é uma promessa favorável. Agora a promessa de se autoflagelar, de se autossacrificar, isso é uma coisa insana, é uma coisa de pessoa que não trabalha bem com a cuca, né? Com a cabeça, né? Porque isso aí é absurdo. Então, por hoje é só. Vou terminar. Tchau.